Dizem que a mítica Arca de Noé, símbolo da fé e objeto de uma implacável perseguição histórica, foi finalmente encontrada na Turquia. Sobre a Arca de Noé, os pesquisadores dizem ter imagens em 3D do que acreditam ser a arca nas montanhas árabes da Turquia. Uma revelação que vai te surpreender. Os arqueólogos dizem que os escritos em uma antiga tabuleta confirmam que houve um dilúvio universal e uma arca que veio. Qual poderia ser? Esse segredo pode mudar nossa compreensão da história e do mundo ao nosso redor. Junte-se a nós para descobrir. Descobertas geológicas. Sobre a duradoura história da Arca de Noé, a colossal embarcação de madeira que protegeu sua família e algumas criaturas da terra de um devastador dilúvio universal, tem um novo e tentador capítulo. Na Turquia, uma região montanhosa mostra indícios de presença humana que remontam à época do dilúvio bíblico. Isso levou os arqueólogos a fazer uma descoberta notável. Desenterraram o que podem ser os restos de um barco semelhante à lendária Arca. Essa descoberta revolucionária é a culminação do incansável trabalho da equipe de pesquisa do Monte Ararat e da Arca de Noé, um esforço conjunto de universidades turcas e americanas. Através da análise de antigas amostras de rocha e solo de uma formação geológica única na Turquia, acreditam ter localizado as ruínas da nave. Forma intrigante. As investigações sugerem a existência de restos de argila, materiais marinhos e até frutos do mar no local. Todos eles datam de 5 AC. Isso está de acordo com publicações turcas como o jornal Cumhuriyet. A formação Durapanar, situada perto da fronteira entre o Irã e a Turquia. Uma estrutura de cerca de 160 metros, composta de limonita. Muitos locais acreditam que se trata da forma petrificada da Arca de Noé. A lenda bíblica conta que Noé recebeu a ordem divina de construir uma arca de 150 metros de comprimento para preservar a vida de um dilúvio catastrófico. No livro do Gênesis, diz que após a tempestade, a arca se estabeleceu nas montanhas de Ararat, na atual Turquia Oriental. A montanha tem até uma forma que lembra um barco. Os primeiros estudos indicam atividade humana na região desde o período calcolítico, entre 5000 e 503 a.C. Segundo o professor Faruk Khan, vice-reitor de uma universidade turca, isso coincide com a cronologia do dilúvio bíblico de Noé, estimado em 5 anos. Mas antes de aprofundar nas implicações dessa descoberta, é crucial entender o contexto espiritual desse lendário santuário de madeira, onde encontramos Noé. Na complexa história do livro do Gênesis, Noé se destaca como uma fonte de esperança em um mundo que está desmoronando. Descendente de Adão, Noé herdou os fardos da humanidade. Se elevou acima deles. Sua retidão inabalável, que contrastava com a corrupção imperante, lhe rendeu o favor de Deus. Assim, seu destino se entrelaçou com um dilúvio catastrófico. Plano divino de preservação. Sentindo a maldade que transbordava nos corações, Deus decidiu limpar a terra, mas no meio do julgamento ficou um fio de misericórdia. Noé, um homem comum que alcançou feitos extraordinários graças à sua fé, foi a encarnação dessa misericórdia. Deus ordenou a Noé que iniciasse uma tarefa monumental: a construção de uma imensa arca. Essa vasta embarcação se tornaria um escudo contra o dilúvio que se aproximava, salvaguardando não apenas a família de Noé, mas também os casais de toda criatura viva. A arca transcendeu a mera construção física. Se tornou um emblema da proteção divina e na promessa duradoura de um futuro. Quando os céus desataram sua ira, este santuário flutuante resistiu à tempestade implacável. Entre seus robustos muros, a própria vida encontrou refúgio. Frágil lampejo de esperança. A história de Noé fala das profundezas do pecado humano e de suas possíveis consequências. Protegida da torrente destrutiva, ela alerta sobre a maldade desenfreada e seu potencial destrutivo. No entanto, mesmo em meio a um mundo condenado, a própria história destaca o poder inabalável da fé. Avisa sobre a maldade desenfreada e seu potencial destrutivo. No entanto, mesmo em meio a um mundo condenado, a própria história destaca o poder inabalável da fé. A obediência de Noé e sua firme confiança na palavra de Deus acabaram garantindo um futuro para ele e para toda a criação.
Suas ações servem como um lembrete eterno de que, mesmo na mais sombria das tempestades, os justos encontrarão um porto seguro na palavra. Da fé contra uma maré crescente. Como resultado, Noé se destacou como uma figura solitária de retidão inabalável, em um mundo mergulhado na maldade. Deus, sobrecarregado por essa mancha no espírito da humanidade, escolheu Noé para realizar a redenção, como a corrupção era tão onipresente. Tarefa aparentemente insuperável de construir um refúgio contra uma tempestade nunca antes vista pela humanidade parecia ser sua missão. A arca, construída com as exatas dimensões divinas, se ergueu como um monumento a um propósito além da compreensão humana. As zombarias e as dúvidas se aglomeravam ao seu redor. Mas a fé de Noé era uma âncora. Cada viga robusta que ele colocou foi uma declaração de sua fé. Isso não era apenas um barco, era um pacto. No entanto, uma promessa invisível sussurrava. Através do incansável trabalho de Noé, o barco tomou forma, nível após nível, uma resposta desafiadora à crescente maré de escuridão. Então começou uma transformação milagrosa. Criaturas de todo tipo, guiadas por uma força invisível, convergiram na arca inacabada. Predadores e presas, poderosos e mansos, chegaram como se percebessem o refúgio que havia dentro dela. Os leões deixaram de lado sua ferocidade, e o elefante corpulento encontrou parentesco com o menor rato do campo. Noé, ajudado por seus filhos firmes, acolheu essa diversidade da criação. Finalmente, chegou o dia em que o céu não pôde suportar mais seu peso. A chuva caiu implacável. Durante 40 dias e 40 noites, a tempestade implacável engoliu o mundo inteiro. Mas havia um raio de esperança dentro da arca. Seus habitantes, humanos e animais igualmente, se tornaram um emblema de resistência e a prova de que a fé podia enfrentar qualquer tempestade. Quando as águas começaram a recuar, o coração de Noé ansiava por sinais de renascimento. Ele enviou uma pomba frágil, símbolo de esperança no sombrio horizonte. Seu retorno, com um único ramo de oliveira no bico, parecia um milagre, uma promessa de vida renovada. No entanto, Noé compreendeu que até mesmo os milagres precisam de tempo. Esperou com paciência inabalável, até que a terra secasse e as portas da arca pudessem se abrir de par em par. Ao pisar no solo limpo, Noé contemplou como um brilhante arco-íris se desenhava no céu. Era um pacto de paz, uma promessa divina de misericórdia e perdão. Com profunda gratidão, ele embarcou em um novo começo. Sua história, que ressoa através dos séculos, é mais do que um relato de sobrevivência. Continua sendo uma promessa cristã de que, mesmo quando o mundo parece perdido, a fé age como compaixão. Além do familiar, a história da Arca de Noé ressoa com um simbolismo atemporal que fala da nossa compreensão espiritual, do nosso lugar na história e da natureza duradoura das questões morais. No centro dessa narrativa está um pacto sagrado, uma promessa gravada no céu, com as cores vibrantes do arco-íris. Esse símbolo oferecia provas da misericórdia ilimitada dos deuses. É um santuário para a preservação da própria vida. Ao ordenar a Noé que reunisse casais de cada criatura, Deus destacou tanto o valor de cada ser vivo, quanto a intrincada beleza da biodiversidade. Esta arca era um microcosmo que mostrava o amor pela interconexão de toda a criação. Sentida à tona em meio ao caos de um mundo inacabado, dentro da tradição cristã, o simbolismo se aprofunda. A arca se torna uma poderosa prefiguração de Cristo. Uma figura que oferecia um caminho para a salvação espiritual. Assim como a arca proporcionou a salvação física durante o dilúvio. Nesta interpretação, a arca ganha uma nova dimensão, tornando-se um símbolo da redenção e do amor duradouro de Deus. No entanto, por mais eterno que seja a mensagem da história, persiste uma pergunta: o que aconteceu com a arca? Desapareceu uma vez cumprido seu sagrado propósito, um sinal de que o mundo havia mudado para sempre. Poderia haver um vestígio tangível escondido em algum lugar, uma relíquia de um momento crucial da história. Esse mistério alimenta a imaginação e inspira aqueles que buscam provas da realidade física da história. Tos e a arca existem no âmbito dos artefatos. Como no da fé, seu poder é inegável.
nos convida a considerar a natureza profunda dos pactos divinos e nos lembra que, mesmo após distúrbios inimagináveis, a promessa de renovação permanece. A arca nos fala da santidade da vida, promovendo a proteção e o respeito por todas as criaturas que compartilham este mundo conosco. Para os crentes, pressagia o sacrifício definitivo para a salvação. Entrelaça os fios do ato futuro de Cristo em uma história do passado distante. O mistério permanente do destino da vasilha só aumenta seu misticismo. Desencadeia uma busca tanto física quanto espiritual, que nos lembra que até mesmo as histórias familiares guardam segredos e que os significados mais profundos muitas vezes estão além do que podemos captar fisicamente. O que aconteceu com a arca? Embora a Bíblia situe a última morada da arca nas majestosas encostas do Monte Ararat, a pergunta sobre o que aconteceu com este navio lendário continua sem resposta. A fé, a curiosidade histórica e a ânsia de descoberta desempenharam um papel nas inúmeras expedições que foram realizadas ao longo dos anos na tentativa de desvendar esse enigma. Alguns mantêm uma perspectiva profundamente espiritual. Acreditam que o desaparecimento físico da arca foi um ato deliberado e argumentam que Deus pode tê-la ocultado ou permitido que se desintegrasse com o tempo, evitando assim que se tornasse um ídolo, uma distração da poderosa mensagem simbólica da história. Outros propõem um ponto de vista mais pragmático, segundo o qual, com o passar dos séculos, os estragos do tempo, os impactos das forças naturais e a exposição, as intempéries teriam deteriorado até mesmo a estrutura de madeira mais resistente, deixando poucos vestígios que os exploradores modernos pudessem encontrar. Apesar dessas possíveis explicações, persiste o espírito de exploração. Os buscadores percorrem as escarpadas cumbres cobertas de gelo do Monte Ararat, na esperança de descobrir restos da arca preservados em seu abraço gelado. Outros investigam textos antigos e lendas sussurradas em busca de pistas e caminhos esquecidos que os levem à sua última morada. Essas expedições são motivadas por uma poderosa combinação de fé, fervor histórico e o desejo humano fundamental de compreender o passado. A arca, exista ou não sua forma física, tem um poder cativante. Talvez estivesse destinada a desaparecer, a se tornar um lembrete de que às vezes a fé existe, independentemente das provas. Ou, talvez oculta em algum lugar da imensidão do nosso mundo, a arca espera ser redescoberta. A eterna busca por esta embarcação emblemática reflete um aspecto fundamental da experiência: a sede de compreender nossa história, desenterrar conexões com o passado e encontrar ecos de algo extraordinário no âmbito do ordinário. A busca em si mesma se torna sua própria história, acende a imaginação, inspira assombro e nos lembra que, mesmo na era da ciência avançada, alguns mistérios continuam a existir. Mistérios que capturam nossos corações e fazem nossos espíritos se elevarem com a emocionante possibilidade da descoberta. A possibilidade de que este navio lendário esteja escondido na Turquia tem impulsionado inúmeras expedições. O Monte Ararat, um majestoso pico nevado na atual Turquia, exerce uma fascinação especial. A própria Bíblia descreve a montanha como o lugar de descanso final da arca, um poderoso símbolo de esperança e renovação, após um dilúvio que alterou o mundo. Ao longo dos séculos, os exploradores que se aventuraram pelas encostas do Ararat fizeram afirmações extraordinárias. Há muitos rumores sobre enormes estruturas de madeira, talvez vestígios da antiga arca, incrustadas no terreno escarpado. Curiosamente, as amostras de solo coletadas nos picos mais altos da Turquia parecem corroborar o relato bíblico. Essas amostras contêm vestígios de atividade humana. E o que é ainda mais surpreendente, materiais marinhos. Um eco tentador das águas das inundações, que uma vez envolveram a Terra. A tecnologia também entrou na busca. Projetos como o No-Ice Arc Scans afirmam que técnicas avançadas de escaneamento revelaram uma enigmática formação nas profundezas das montanhas turcas. E as dimensões dessa estranha forma parecem coincidir com a impressionante escala da arca descrita nos relatos bíblicos. Outros, como o Instituto de Busca e Exploração Arqueológica da Bíblia,
propõem um lugar alternativo para a última morada da arca: os imponentes picos das montanhas iranianas de El Burj. Aqui, bem acima do terreno circundante, encontra-se uma peculiar formação rochosa que guarda uma estranha semelhança com as vigas fossilizadas de um antigo barco. A descoberta de fósseis marinhos espalhados pela área alimenta ainda mais a teoria de que talvez este fosse um lugar submerso. As lendas e os textos antigos adicionam uma camada a mais à intrigante busca pela Arca de Noé. Alguns relatos descrevem a arca como acessível a grupos selecionados e mencionam um festival anual para comemorar seu desembarque. Esses relatos sugerem que a arca poderia ter se conservado ao longo do tempo, em vez de desaparecer sem deixar vestígios. Testemunhas oculares afirmam que a arca foi avistada de vários lugares e que é descrita como quebrada, mas parcialmente intacta, provavelmente devido ao abraço protetor da neve das montanhas. Os exploradores modernos seguiram essas pistas tentadoras. Alguns até afirmaram ter se aventurado no que se acredita ser o interior da arca. O especialista chinês Ding Chen, que supostamente teve a oportunidade de examinar o navio, falou sobre cômodos com tetos extraordinariamente altos, grandes o suficiente para abrigar os mais imponentes dos animais. Fragmentos da própria arca também foram submetidos a análises científicas por meio de técnicas de datação por radiocarbono, que indicam uma antiguidade de quase 5.000 anos. Embora tenham sido descobertas misteriosas caixas não abertas, seu conteúdo continua sendo um enorme tentador, que alimenta ainda mais as especulações sobre a arca e seus segredos perdidos. É fundamental entender que a busca pela Arca de Noé abrangeu várias gerações. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado britânico chamado Leonard coletou artefatos históricos, um legado que mais tarde foi estudado pelo arqueólogo Irving Finkel no Museu Britânico. A notável descoberta de Finkel, uma antiga tabuinha assíria. A tabuinha. Mas foi o que encontraram esculpido na tablet que os surpreenderá. As gravações em sua superfície contavam uma história familiar, uma história dos defeitos da humanidade. Imo. Deus irado, decidido a limpar a terra com um dilúvio cataclísmico. No entanto, neste relato ressonante havia um lampejo de esperança. Um homem justo chamado Noé vivia no meio da corrupção ao longo das férteis margens dos rios Tigre e Eufrates. Deus deu a Noé uma tarefa tremenda. Advertência divina. As instruções eram precisas: construir uma vasta embarcação, um refúgio para os fiéis, e talvez o mais surpreendente, casais de toda criatura viva. Esta arca não seria construída seguindo linhas familiares projetadas para cortar rapidamente as ondas. Em vez disso, a tabuinha descrevia uma estrutura verdadeiramente extraordinária, aproximadamente do tamanho de um estádio esportivo moderno, e deveria ter forma de ovo, parecida com as embarcações arredondadas que antigamente navegavam pelos rios da região. A tabuinha assíria desenterrada das areias do tempo acendeu uma chama no campo da arqueologia bíblica. Os eruditos estudam minuciosamente o texto, buscando conexões com os relatos bíblicos e analisando meticulosamente as semelhanças e as sutis diferenças. O relato da tabuinha oferece uma visão única do passado, insinuando uma história compartilhada, uma possível rota para a poderosa história de Noé e sua arca. No entanto, o relato tem uma ressonância mais profunda do que uma mera relíquia histórica. Para alguns, tem um homiléus profético, entrelaçando visões do fim dos tempos, do juízo de Deus e de seu plano duradouro para a salvação dos justos. Essa dualidade, curiosidade histórica e profecia religiosa, suscita um debate vibrante. Cada parte encontra pistas na narrativa do dilúvio que ressoam à sua maneira em busca de respostas. A história da Arca de Noé, uma enorme embarcação que abriga casais de animais de uma devastadora inundação mundial, ocupa um lugar único, tanto na tradição religiosa quanto na imaginação histórica. Embora a Bíblia ofereça um relato detalhado deste extraordinário acontecimento, persiste uma pergunta: a existência da Arca de Noé é um mero relato simbólico, ou realmente flutuou no meio da tempestade? A busca por respostas se baseia na história, na geologia e, claro, em uma fé inabalável. Os que buscam provas físicas apontam para detalhes concretos da própria narrativa bíblica, junto com as formações geológicas
que sugerem inundações massivas antigas. Alguns propõem uma interpretação menos universal. O dilúvio descrito poderia ter sido um acontecimento importante, mas regional. Uma teoria apoiada pelas marcas de inundações devastadoras descobertas na região mesopotâmica. Outra intriga surgiu no final do século XIX, quando o assiriólogo George Smith revelou os segredos da epopeia babilônica de Gilgamesh. As semelhanças entre este antigo texto e a história da Arca de Noé eram inegáveis. Estavam ambas as histórias enraizadas em uma memória compartilhada. O eco persistente de uma inundação cataclísmica de um passado distante. Essa tentadora possibilidade alimenta a busca pela Arca de Noé. É uma busca onde a devoção religiosa se mistura com a sede de descobertas arqueológicas. Abundam as afirmações e teorias intrigantes, mas as provas concretas e verificáveis continuam sendo esquivas. A localização e o destino da arca continuam gerando debates e especulações. Mas mesmo sem uma descoberta definitiva, a busca em si tem valor. À medida que a tecnologia evolui e os métodos melhoram, é possível que novas expedições descubram fragmentos do passado, apareçam ou não provas físicas. A busca pela Arca de Noé reflete um desejo profundamente humano de se conectar com nossa história comum, de encontrar os fios que nos unem através dos séculos e das crenças. O fim dos tempos. A história da Arca de Noé não é apenas o relato de um dilúvio devastador. Entre seus fios narrativos se escondem temas profundos de salvação e planos divinos que tecem conexões com crenças em torno do fim dos tempos. Explorar esses paralelismos adiciona uma camada fascinante de significado a esta antiga história. A Arca de Noé é, acima de tudo, um símbolo intemporal de salvação. Deus escolheu Noé, um homem justo, e sua família com um propósito especial. Depois de ver um mundo mergulhado na corrupção, foi ordenado que construíssem uma enorme embarcação que não só os abrigasse, mas que também preservasse os casais de toda criatura viva. Isso reflete o conceito cristão de redenção divina e a ideia de que Deus preserva os fiéis. No Novo Testamento, o próprio Jesus faz uma comparação assustadora entre sua época e os dias de Noé. Ele alertou sobre a complacência e a apatia diante do juízo que está por vir. Assim como as pessoas que ignoraram os avisos de Noé antes do dilúvio. Isso nos lembra um padrão recorrente ao longo da história. As intervenções divinas que oferecem aos justos um caminho para a salvação, o conceito de um remanescente, força ainda mais essa conexão. Nos tempos de Noé, apenas um pequeno grupo encontrou graça e se salvou. Da mesma forma, muitas profecias do fim dos tempos falam de um remanescente fiel que suporta as provas e emerge em uma nova era. Essas profecias frequentemente descrevem um juízo que está por vir, simbolizado pelo fogo, que reflete o poder purificador e destrutivo das águas da inundação. Na história de Noé, ambos os relatos descrevem Deus purgando a maldade para dar espaço a um mundo renovado. Testemunho do poder divino e promessa de um novo começo. A arca vai além de um recipiente físico. Se torna um refúgio em meio ao caos. As profecias do fim dos tempos incentivam os crentes a buscar refúgio em Deus, ecoando a segurança que Noé e sua família encontraram entre as robustas paredes da arca. Representa um lugar seguro em meio a tempos turbulentos. Um poderoso símbolo da proteção divina, quando tudo o mais parece incerto. Depois da tempestade, o arco-íris significava esperança, um novo pacto. A promessa de Deus de não destruir o mundo novamente com um dilúvio. Da mesma forma, as profecias do fim dos tempos oferecem aos crentes consolo, a promessa de uma nova criação, uma reafirmação da fidelidade duradoura de Deus, mesmo diante da escuridão. O último detalhe da história da Arca de Noé suscita intriga e contemplação. O momento em que Deus selou a porta da arca, esse ato teve um profundo significado. Foi uma decisão que separou os convidados a bordo e lhes concedeu a salvação dos que suportavam a destrutiva inundação do lado de fora. Essas poderosas imagens ressoam com força nas profecias sobre o fim dos tempos. O tema recorrente de um caminho estreito ou uma porta única que leva à salvação destaca que encontrar a redenção divina não é um fato universal. Pelo contrário,
destaca o papel fundamental da fé e da obediência para garantir um lugar no meio do plano de Deus. Mas a arca não era só para os humanos escolhidos por Deus. Os animais entrando em seus diversos pares têm um simbolismo incrível. Sua inclusão representa a criação de Deus em toda a sua maravilhosa variedade, assim como uma poderosa imagem de unidade. As profecias do fim dos tempos frequentemente imaginam uma extraordinária reunião de pessoas de todos os cantos do planeta. Uma vasta multidão que transcende as diferenças de nação e cultura. Isso ecoa a arca em que coexistem criaturas de todos os tipos diante de uma ameaça externa. Através dessa lente, a Arca de Noé se torna um microcosmo de uma promessa muito maior. A reunião a bordo da arca prefigura a natureza abrangente da salvação de Deus. Apesar das diferenças da humanidade, quem aceitar a oferta de refúgio de Deus encontrará um lugar compartilhado no plano divino. O que você acha? É isso uma prova de que a história da Bíblia foi um fato real há milhares de anos? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se você quer ver mais vídeos que fizemos, clique em um da tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.